Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sempre é um prazer muito grande, a gratidão a Deus, por Deus nos dar esse privilégio de, primeiramente, acima de tudo, estarmos unidos no Espírito de Deus, na doutrina dos apóstolos, e depois nós podermos nos reunir fisicamente, porque a coisa mais importante que tem para a igreja, para uma família, ela está unida no Espírito de Deus, porque uma coisa é união, outra coisa é reunião. Reunião, toda a família se reúne, os amigos do trabalho se reúnem, os torcedores de futebol se reúnem. Isso é um fato. Mas para nós cristãos, não basta estar reunido, tem que estar unidos. É por isso que o diabo trabalha tanto, para que reúna hipocritamente, reúna de maneira totalmente falsa, para que não haja a união do Espírito de Deus. Porque somente na união do Espírito de Deus é que nós confirmamos a salvação. Não há como eu subir à eternidade, não há como eu ser salvo se eu não tiver unido ao Espírito de Deus. E se eu não tiver unido ao Espírito de Deus, eu não estarei unido aos meus irmãos, aqueles que subirão aos céus, pela graça e misericórdia de Deus. Então as pessoas, como homens, como acham que todo cerimonial, tudo é maior do que o espiritual. Não, são verdades paralelas, e que as coisas só funcionam no mundo externo, secular, expressando o mundo espiritual. Se você no mundo espiritual está mal, se tem problema, se tem pecado, se tem isso vai refletir no mundo físico secular. Embora pinte, embora bote uma capa que Jesus chamava de sepulcro caiado. Aquele sepulcro que se pintava de branco, mas dentro estava lá a podridão. Assim, hoje é a maioria, infelizmente, eles se revestem com uma reputação, né? Eu sempre digo que aqui reputação é aquilo que eu me pinto por fora para fazer as pessoas acreditarem que eu sou. E hombridade, caráter semelhante a Cristo, é aquilo que eu sou dentro de mim. Eu sou realmente. E eu e Deus sabe. Então nós temos que lutar para que a gente não seja só reunidos. Porque Deus diz que não aceita, em uma palavra ele diz, eu não aceito as suas assembleias solenes, e nem o estrépito dos teus cânticos. Deus diz que não aceita reunião, assembleia lá. Então lá eles, não, Deus, não, eu não participo disso aí. E nem escuto os teus louvores, porque para mim são estrépitos que doem nos meus ouvidos. Por quê? Porque estão reunidos fisicamente, numa religiosidade, numa falsidade, numa mentira, e ao pecado, ao adultério, à imoralidade, ali há homens no site pornográfico, ali há homem adulterando, ali há homem roubando. Aí é claro que Deus não está ali, a não ser com a sua presença punitiva. Punitiva. Por isso que muitas vezes eu estou pregando em certos lugares, e até aqui mesmo a pessoa se levanta no meio do culto e sai. Por quê? Pega na tela o que ela é. Deus revela o coraçãozão imundo, o sepulcro caiado que é. A pessoa não suporta. A pessoa não suporta, ela não aguenta. Porque nós temos o aroma de Cristo, né? Cheiro de vida para uns, cheiro de morte para outros. É o mesmo aroma que eu tenho, é o aroma de Cristo. Mas só que para uns, quando eu chego perto, eles têm ojeriza de mim. Eles não querem chegar perto de mim, porque eu cheiro a morte para eles. Porque ele está com o interior dele andando para a morte. E como eu tenho o cheiro, o aroma, a fragrância de Cristo, isso é a Bíblia que diz, aí eu vou cheirar morte para ele.
para aqueles que estão buscando Cristo, que estão buscando santidade, lutando contra o pecado, aí eu tenho um cheiro de vida. O mesmo aroma, o mesmo cheiro, para uns cheira a morte, para outros cheira a vida. E nós temos que glorificar e pedir para que Deus faça isso conosco, para que Deus nos una. Quando eu comecei a pedir isso há muitos anos atrás, Senhor, eu quero a unidade do Teu Espírito. Talvez se eu soubesse o que iria acontecer com esse meu pedido, eu sinceramente talvez eu não tivesse pedido. Porque Deus separou de mim pessoas muito amadas, que eu sofri muito, que só não morri porque Ele me sustentou. Mas quando eu ia para Ele, Ele disse, você me pediu para te unir no Espírito, então eu tenho que limpar. Você estava alguns reunidos com você, mas não estavam unidos. E você me pediu a união do meu espírito. A minha união do meu espírito é através da confissão, é através do reconhecimento do pecado e da perseverança contra este. Então é isso que nós temos que clamar, que Deus nos sustente e nos abençoe. Eu fico muito feliz. O Valdir está aqui, porque nós não estamos reunidos somente. Nós estamos unidos na mesma doutrina, no mesmo pensamento, no mesmo evangelho, né? No evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê força, nos dê graça e nos una na unidade do seu Espírito. Nos tire toda hipocrisia, toda falsidade, toda reputação e nos dê realmente um caráter semelhante a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo. Isto chama-se hombridade, caráter semelhante a Cristo. Para que tenhamos um coração segundo o coração de Deus e não o nosso. Que Deus nos abençoe e sustente essa igreja. Porque há 100 por 1. Eu sempre digo, eu prefiro um homem da Siloé do que 100 de fora. Um só. Porque eu sei que estão buscando, eu sei que estão clamando, eu sei que estão se consertando, lutando. Confessam os seus pecados, se submetem, lutam, perseveram. É isso que Deus quer, a honra dEle. Deus não quer cultura, Deus não quer inteligência, Deus quer o coração. E um coração puro, coração santo. Agradecer à igreja pelas orações, pelo irmão Valdir, pela Nídia, que a igreja continue orando. É um pastor da Siloé, logicamente, que incomoda. Eu não sei, eu nunca vi uma igreja tão pequena incomodar tanto. Eu nunca vi. Como fica lógico isso? Porque não era nem para se preocupar, né? É para dizer, eles são tão pequenininhos, deixa eles ali. Mas, menino, onde fala em Pastor Humberto em Fortaleza, em Siloé, os cabas se arrepiam. Os cabas parecem que isso tem alguma coisa. O que nós fazemos? Pregamos a palavra. Por que estão se incomodando com a igreja tão pequena? Não tem uma igreja aí de 5 mil membros, 6 mil membros, está tudo lotado? Me esquece Pastor Humberto, Siloé, me vão usufruir do que vocês têm. Mas não. Nós realmente incomodamos porque nós somos para eles pedra de tropeço. Assim como Jesus foi pedra de tropeço para aqueles que não queriam vida. Os judeus vinham caminhando na lei, aí tropeçaram em Jesus. E assim somos nós. Então aí caminhando, dizendo que está tudo bem, jogamos a palavra, aplicamos a palavra, aí eles endoidam, porque a luz ilumina a sujeira. Por isso que eles não querem a luz. Mas nós queremos, para que nós enxerguemos a nossa sujeira e nós possamos ir cada vez mais nos limpando. Em nome de nosso Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ore pelo pastor Valdir, ore pela igreja de Dourado. Eu creio em nome de Jesus que, assim como Baturité, Deus vai abençoar, Deus vai dar crescimento, Deus vai nos abençoar com os projetos que Ele tem para essas igrejas, porque afinal de contas foi Ele que abriu. Eu não tenho nada a ver com a abertura da igreja de Dourados, foi Deus que fez e me deu o privilégio de estar ali, discipulando, ensinando naquilo que Deus me ensina. Baturité é do mesmo jeito. Se me perguntaram, pastor, como é que começou? Eu não sei, quando eu vi eu estava lá.
Então, fica bem claro que foi Deus. E Deus diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Ele chamou, agora, é muito importante, e eu dou todo o meu esforço, porque se Deus abriu, é porque Deus ama. Se Deus ama, eu tenho que zelar. E Ele me entregou, e se Ele me entregou, Ele vai me cobrar. Por isso eu procuro fazer o melhor, para que Deus seja glorificado. E aqueles que Deus escolheu, não o mundo inteiro, que Jesus não morreu pelo mundo. A expiação foi limitada de Jesus. A Bíblia diz que a expiação foi limitada. Ele morreu para aqueles que Deus entregou a Ele. Não foi para todos. Então está na Bíblia. Por isso que não aceitam essa doutrina, porque isso é loucura. Isso é loucura. E é muito simples. Se Deus morreu para todos, se Jesus morreu para todos, se todos vão ser salvos, para que é o inferno? Porque a Bíblia diz que, bem claro que tem o inferno. Não, pai, vai todo mundo para o céu. E para que Deus fez o inferno? Não tem lógica. Se vai tudo para o céu. Se tem um inferno, com certeza, porque tem gente que vai para lá. E o pior, a grande maioria. Porque do jeito que está o mundo aí, pense, o Satanás é latifundiário. Pensa no bicho para ter terra. O bicho grande é o inferno, que vai ter que caber um bocado de gente. Do jeito que o mundo está andando, vai ter um bocado de gente. E se confirmando que o reino dos céus, a porta é estreita. Não precisa ser uma porta larga. Não precisa ser uma porta larga, vai passar pouca gente. Então basta uma porta estreita. E assim, à medida que a gente vai acompanhando o agir de Deus, a Bíblia vai se confirmando. E aquilo que não tinha nenhuma lógica para nós, começa a ter lógica. Eu começo a entender, Senhor, por isso que a porta do inferno é larga. É porque é muita gente para passar. Do reino do céu, agora eu entendi. Se é pouca gente, para que uma porta larga? Pronto, aí vai se encaixando. Isso chama-se contextualizar. À medida que Deus vai lhe iluminando, aí você vai confirmando cada vez mais. Então, que nós glorifiquemos a Deus, porque nós somos pecadores. A diferença nossa, ele diz, não quer ser melhor do que a gente, não, de jeito nenhum. Nós só temos uma diferença das outras igrejas. Nós nos reconhecemos pecadores sem jeito e necessitamos da misericórdia de Deus e lutamos por esse coração que nós temos, que é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Pelo contrário, eles é que se acham muita coisa, porque acham que não precisam. Eles são justos. E Deus diz que se alegra mais com um pecador arrependido do que com 99 justos. Então nós temos que nos conscientizar que é pelo contrário. Nós estamos nessa situação porque nos reconhecemos pecadores, necessitados do Senhor. Eu não tenho condição de comprar Deus com a minha obra. Não, eu necessito da misericórdia dEle, que Ele me limpe do meu pecado, da minha imundícia, que eu sou naturalmente imundo. Natureza decaída, depravada. Se eu não reconhecer isso, com certeza, o final é o inferno. E eles não reconhecem, eles acham que estão bem, porque estão com a igreja grande, estão com muito dinheiro, estão com... Sim, nós sabemos que tem dois senhores, o Mamon, que é o Deus das riquezas, e o Deus da eternidade, o Deus da salvação, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que consertar a nossa vida aqui, meu irmão. Nós temos que consertar a nossa vida aqui. A igreja tem que clamar a Deus por santidade, por verdade, por transparência. Temer no momento desse, levantar líderes, para que sejam homens comprometidos. Porque Deus é que vai capacitá-los. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos, com temor, eu creio que impondo as mãos simbolicamente, para que Deus confirme a unção de diácono sobre a vida do Juscelino, presbítero sobre a vida do Roberto Carlos, do Júnior Paes. Mas é claro que nós não temos o poder de Deus. Nós cremos que Deus chamou, eles chegaram até aqui e que Deus vai nos usar como embaixadores, representantes, para confirmar esse chamado
e essa unção através dessa ordenação. E num momento tão importante e vital, né, para a verdadeira igreja, que é a ordenação de líderes pela imposição de mãos, o pastor, ele não tem que inventar, mas fazer a ordenação de acordo com a ordenança que Deus deixou para tal evento. Por que nós fazemos? Porque está na Bíblia, presbítero e diácono. Então, nós temos que lembrar a igreja o que Deus deixou determinado como exigência dele, do próprio Deus, para que alguém seja ordenado, ou como pastor, ou como presbítero, ou como diácono. Agora é preciso que vocês sempre lembrem de uma coisa: a exigência de um não elimina para o outro. Tem gente que pensa que pastor tem que ser isso, presbítero tem que ser isso, diácono tem que ser isso. Ele dá atribuições específicas para cada um. Mas com relação à santidade, e ao comportamento e à maneira de ser, todos têm a mesma obrigação. O presbítero não tem que ser santo e o diácono mais ou menos santo. Não existe isso. O fato de Deus não citar em ele não está dizendo que ele não tem que ser o que o presbítero é, nem o presbítero ser o que o diácono é. É a mesma coisa de eu dizer que o presbítero não pode se levantar e arrumar uma cadeira, ajeitar uma coisa do coisa, porque não está ali. Se Deus diz que ele é servo, por organização, Deus disse: olha, você faz isso e você faz isso. Funciona mais como no nosso trabalho, que nós somos auditores. Então, dividiu-se o Estado em alguns segmentos: segmentos de alimentos, segmentos de automotivos, segmentos de farmacêuticos, segmentos de têxtil. Pronto. Aí separou-se a fiscalização e cada grupo pegou um segmento desse. Agora, eu sou auditor. Pela Constituição, eu posso auditar todos os segmentos, todos. Tanto automotivo, como alimento, como... Não tem limite, a Constituição não botou limite nas minhas atribuições de auditor para fiscalizar alguém ou não fiscalizar. Todos. Agora, como nós, por organização, determinamos, ó, essa turma fica com alimentos, essa turma fica com isso, essa turma fica com isso, pronto. Aí eu fiscalizo mais a minha área, aquela que ficou para mim. Mas às vezes eu vejo alguma coisa errada no outro segmento, eu vou lá e disse: rapaz, comprovei isso aqui, me dê essa empresa que eu quero fiscalizar ela. Quer dizer, uma coisa não impede a outra. Esse é um exemplo bem prático para a gente entender. Que tem presbítero que... Não, eu substituo o pastor. O meu negócio não é pegar cadeira, isso é culpa de diácono. Todos são servos. Deus separou para que haja organização, exatamente para que não pese demais para uns, mais do que os outros. É exatamente isso. Então Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. E essa fidelidade, ela deve ser aplicada pelo pastor, de acordo com a determinação de Deus para cada cerimônia. Porque Deus, ele determina, ele afirma, imperativamente, ele nos diz em 1 Timóteo 3, 1, 7, fiel é a palavra. Olha aí, fiel é a palavra. Ou seja, você não pode fazer diferente. Ela é fiel, ela não muda. Esse fiel aqui, fiel é a palavra, quer dizer que Deus é fiel àquilo que ele exigiu. E quando você for fazer ordenação de diácono e presbítero, você tem que observar isso aqui, porque a palavra de Deus é fiel, ela não muda. Se você não fizer desse jeito aqui, você pode fazer a cerimônia mais linda do mundo, que não está havendo ordenação, coisa nenhuma, que Deus não está confirmando aquela unção. É por isso que está cheio de engano por aí. E ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto,
que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Lógico que eu não vou fazer um exegese completo aqui, porque se eu for falar de cada ponto desse, eu vou amanhecer o dia. Mas pegue pelo menos pelo geral, o que você entende disso aqui, que dá para entender. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se meus filhos não me respeitam, se a minha esposa não me respeita, se ela não é uma esposa submissa, como é que eu vou administrar a casa de Deus? Com que autoridade? Porque o diabo é quem mais conhece a Bíblia. O diabo sabe isso aqui de có e salteado. Se ele pega um homem, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, que não se enquadra nisso aqui, ele diz, rapaz, quem é tu, cara? Eu conheço o Paulo e o Deus do Paulo. E tu, quem é? Conversa é essa. O Deus poderoso que eu temo e me submeto a ele, porque ele é maior do que eu, disse que se você não for assim, você não tem autoridade nenhuma. Então, baseado na palavra do Deus Todo-Poderoso, isso o Satanás falando, viu? Baseado na palavra do Deus Todo-Poderoso, eu digo que você não tem autoridade nenhuma. Eu não reconheço tua autoridade. Quero nem saber quem foi que botou a mão em cima de ti. Porque a palavra de Deus é fiel. Ela é fiel àquilo que Deus determinou. Não seja neófito, ou seja, ele não pode ser um novo convertido, porque ele pode realmente cair na vaidade. Ele tem que ser provado para ser aprovado. Ele não pode chegar na igreja como faz, mas chega com um mês, tem dinheiro, já é logo ordenado. Quando Deus diz que não pode, rapaz, ele tem que aprender, ele tem que ser fortalecido. Isso é como você pegar uma criança e botar no meio de um campo de batalha. A criança vai morrer. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha aí, foi o que eu falei? O diabo vai condenar ele pela palavra. Você não tem condição, cara. Eu não reconheço tua autoridade, porque Deus disse que não te dava autoridade dessa forma. Aí ele vai ser condenado pelo diabo, baseado na palavra. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, todas estas exigências que Deus faz, elas são muito importantes, todas. Não tem como você ordenar um homem se ele falha em alguma coisa dessa aqui. A palavra de Deus, que é fiel, diz que se cumprir toda a palavra e falhar num ponto, falha em toda ela. É a palavra de Deus que diz. Então você veja o que é que Deus determina, né, para o bispo, né? Nós vamos continuar e falar mais sobre isso, porque todas essas exigências que Deus faz são muito importantes. Mas eu quero continuar destacando uma, que se o homem não cumprir fatalmente, falha em todas as outras. 1 Timóteo 3, 4, 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não tem como. Você já viu como é que estão as igrejas? Quem é que manda? É as pastoras. É um negócio tão absurdo que aceito com tanta naturalidade. E grandes teólogos já levantaram um questionamento, já levantaram e foram para a Bíblia, e grandes teólogos já deixaram claro que Satanás não reconhece a ordenação de mulher.
Agora, lógico que ele quer, baseado em quê? Naquilo que eu falei. Qual é a tua autoridade? Uma pastora. Satanás sabe que o Deus Todo-Poderoso não deu autoridade à pastora. Aí diz, sabe quem é que tem autoridade? Sou eu. Eu mando em você e mando na sua família. Sabe por quê? Porque o Deus que eu temo Todo-Poderoso disse que não deu autorização, não deu a unção de pastora à mulher, coisa nenhuma não. Então quem manda na sua casa sou eu. Você está vendo que o Satanás, ele pega a palavra, ele usa a palavra. O Satanás, ele é obediente, porque ele pega tudo que Deus determinou e ele anda ali onde Deus determinou. E ele pega as pessoas que se dizem de Deus na falha da palavra. Satanás não quer nem saber, eu conheço Deus, rapaz. Deus não cede, Deus não abre para ninguém, e você está descumprindo a palavra dele. Então, eu tenho autoridade sobre a sua vida. Aí ele gosta. Pense que o negócio que o Satanás gosta é pastora. E homem que não assume o seu lar, ele ama. Rapaz, ele dá o maior valor. Porque todo mundo pensa que tem autoridade e não tem. Aí ele bate, mas ele não vai dizer para a maioria que é leiga que ele está batendo porque não tem proteção de Deus. Ele vai dizer, é uma pastora, rapaz. Pastora de Deus, o Satanás diz. Aqueles que dizem assim, pastora de Deus, é o Satanás falando, rapaz. Porque ele quer dizer que ela é pastora, revestida na autoridade de Deus, e que ele, Satanás, está batendo na autoridade de Deus. Quando ele não consegue fazer isso, nunca. Na vida dele, ele vai tocar no ungido de Deus, sem que Deus permita. Nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça, sem que Deus permita. Aí você pode estar pensando, né, mas pastor, essas recomendações são para os que aspiram o episcopado, né? Só esclarecer aqui, que é uma linguagem mais teológica, mas quando fala de episcopado, está falando de bispos. Episcopado é relativo aos bispos. E os bispos são os presbíteros. Bispo na Bíblia é presbítero. É um sinônimo. Por que nós deixamos de usar? Porque a Igreja Católica levou esse nome, esse conceito, para a denominação dele, bispo. Nós permanecemos com o original, presbítero. Mas presbítero é igual a bispo. Bispo é igual a presbítero. É a mesma coisa. Não tem, teologicamente falando, nenhuma diferença. É por isso que nós temos que ver a palavra de Deus como um contexto. Né? Ele está falando, se alguém aspira um episcopado, aspira a ser bispo, presbítero, quando você faz a exegese, boa coisa está querendo. Se ele aspira, mas se ele tem chamado. Mas nós temos que ver o contexto. Realmente, essas recomendações são inicialmente para os presbíteros. Elas são para os presbíteros. Mas no começo, lembra que Deus mandou dizer para vocês que as atribuições dos presbíteros, elas são obrigatórias para o diácono. E do diácono são obrigatórias para o presbítero. Eu não posso ver uma empresa de automotivo sonegando e dizer, não posso porque eu sou auditor das indústrias farmacêuticas. Eu não posso, sob pena de omissão. Eu posso ser enquadrado por omissão, porque eu vi uma empresa de automotivo, de alimento ou de outra coisa, sonegando, e eu disse, não sou eu, é os colegas lá, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ser enquadrado como omisso. Assim, o presbítero não pode dizer que não faz o serviço do diácono, e o diácono não faz o serviço do pastor, porque senão ele está se omitindo. Agora veja que aqui mesmo em 1 Timóteo, na continuação do texto, Deus deixa claro que as mesmas exigências que Deus faz para o homem exercer
o episcopado, o bispado, o presbitério, tudo a mesma coisa. Ele exige para o homem que quer exercer o diaconato. Tem igrejas aí tão analfabetas, Deus me perdoe, mas eu tenho que ser sincero, que bota pastor, bispo, apóstolo. Olha, como é que pode? Primeiro que apóstolo não existe mais pela Bíblia, não existe. Todos esses aí são nomeados pelo Satanás, por isso que o Satanás bate neles, porque o que foi que eu disse? Deus não sustenta uma ordenação, uma autoridade que ele não deu. E ele disse que não existe mais apóstolo, como a gente vê no estudo da Bíblia. Ora, o bispo é o presbítero. Olha como o diabo é sagaz. Aí ele bota numa igreja, ó, presta atenção, olha a sequência. O apóstolo, que Deus não autoriza mais a ordenação. Depois ele bota o presbítero com o nome de bispo, porque na cabeça do leigo o bispo é maior do que o pastor. Aí por último, quem é que vem? O pastor. Quem comanda essa igreja? Satanás. Porque aquele que era para mandar está em terceiro, quarto lugar. Está vendo como é sério? Você está vendo como é difícil conhecer a palavra de Deus, que se não conhecer, como cai no laço do diabo? Não é por acaso, meu irmão. Não é por acaso. A sequência hierárquica deles é essa. Pastor, bispo, apóstolo. Só que ela está, ó, invertida. É pastor, bispo ou presbítero e apóstolo não existe. Está vendo? Quem comanda uma igreja dessa? Satanás. Agora olha o que ele diz aqui. Ele falou do bispo, que você que aspira episcopado, que quer ser presbítero, que quer... Mas olha em 1 Timóteo 3, 8, 13. Semelhantemente, olha aí. Olha a palavra aqui. Semelhantemente, quanto a diáconos, o que ele está dizendo aqui? Tudo que eu exijo para o presbítero, eu semelhantemente exijo dos diáconos. Então aqui ele igualou a atribuição. Em autoridade eles têm a mesma coisa, eles não têm diferença. Por organização, Deus separou as atribuições do diácono. Você faz isso e você faz isso. Por organização. Agora, você pode fazer isso e você pode fazer isso. Na falta desse, você vem fazer isso. Na falta desse, você vai fazer aquilo. É a mesma coisa. Quando se precisa num segmento dar um aperto maior, tira outros colegas do outro segmento, que está meio folgado, bota para cá para dar um aperto aqui, que o negócio aqui está meio solto. Eu posso fazer tudo, mas por organização e concordância nossa, nós nos separamos por segmentos. Essa é a aplicação correta. E ele diz, ó, semelhantemente igual ao presbítero. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Por quê? Porque quem não tem uma palavra, acaba que diz uma coisa, diz outra. Quem é esse aí? É o diabo, né? Nós aprendemos. Diabo vem de diablo. Diablo, de dois. Hablo, fala. Duas palavras. Diablo, que é onde originou a palavra diabo. Então, o diácono não pode ser tipo o diabo, que tem duas palavras. Mentiroso. Ele tem que ser como o presbítero e como o pastor. Um homem que tem a palavra. Um homem que a palavra dele seja sim, o sim, e o não, o não. Olhe, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Tudo que o presbítero, semelhantemente o diácono, aí repete alguma coisa. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O mistério da fé com a consciência limpa. Ele se purifica pela fé, não por obrigação, mas ele
tem uma consciência limpa pela fé que Jesus Cristo está vendo e não pela reputação. Ele não tem uma consciência limpa porque ele precisa mostrar para os irmãos, mas porque ele sabe pela fé que Deus conhece o coração dele. Também sejam primeiramente experimentados. O que é isso aí? A mesma coisa do presbítero, que não seja neófito. Quem não é experimentado é neófito, acabou de chegar. Aí tem gente que diz que não, para ser diácono é uma coisa, para ser presbítero é a mesma coisa, meu irmão. A mesma coisa, não tem diferença. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, se os homens que querem ser diácono e presbítero forem irrepreensíveis, então que eles exerçam o diaconato. Se não, não. Agora, como é que o diácono, rapaz? O cara bebe, o cara fuma, o cara adultera, o cara suborna, o cara faz tudo o que não presta e é diácono. E aqui diz, e se mostrarem irrepreensíveis. Se, olha o se condicional. Se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Se eles não são irrepreensíveis, se eles são passíveis de ser chamados à repreensão, numa coisa que eles vêm fazendo, aqui é aquela coisa que o cara está errando e continua e vai ser diácono. Então, ele é passivo de repreensão, ele não pode exercer o diaconato. Porque aqui diz que a condição para ele exercer é se ele for irrepreensível. Eu olhar para a vida dele e dizer, rapaz, agora, nesse momento, pela prática de vida dele, por tudo que ele é na igreja, ele está irrepreensível. Aí diz aqui, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Está dizendo o quê? Se não forem irrepreensíveis, não exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aqui rápido eu tenho que fazer. O demônio pega aqui e diz, olha aqui, a mulher pode ser. O contexto diz claramente, não está falando de mulher diaconisa, não existe isso não. Aqui está falando da mulher do diácono, da mulher do presbítero. Ela não pode ser fuxiqueira, ela não pode ser maldizente, ela não pode ser preguiçosa, ela não pode ser Eva, ela não pode ser metida em contenda. Aqui está falando da mulher, da mesma forma que o diácono deve ser, a mulher dele deve ser também. Por quê? Porque eles são uma só carne. Se ele não se posicionar, a mulher dele vai errar, porque ela tem o DNA de Eva. E se ela não tiver um sacerdote, ela vai fazer o que não presta. Ela vai ser usada pelo diabo dentro da igreja. É claro que isso aqui está se falando das mulheres do diáconos, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Você está vendo o contexto? Ele falou primeiro na mulher, ele tem que governar a mulher, a mulher tem que ser respeitável, a mulher não pode ser maldizente, a mulher não pode ser fuxiqueira. Aí ele foi para os filhos, e o marido de uma só mulher. Aí tem legalista aqui que diz, olha, o cara que já foi casado, divorciado, não pode. Analfabeto, porque aqui diz bem claro, naquele momento ele tem que ser diácono de uma só mulher, marido de uma só mulher. Por quê? Porque na época o homem podia ter uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres. Aí vamos para o lógico. Ora, Paulo diz, aquele que estiverem casado, permaneçam casados. Os que estiverem solteiros, aconselho ficar solteiro. Porque os homens, se casados, cuidam da cor das mulheres. Tudo nós temos que contextualizar. Ele está dizendo que o cara casado com uma mulher, ele tem que ser muito homem para servir a Deus do jeito que é para servir. Porque ela pode atrapalhar o ministério dele. E com 2? E com 3? Aí aqui Deus proibia.
Para ser diácono, presbítero, pastor, uma mulher só. Porque naquela época podia ter duas. Tem nada a ver com o contexto de hoje, não, é daquela época. O diácono que tivesse duas mulheres, que era permitida por lei, o homem que tivesse duas mulheres, que era permitida por lei naquela época, ele não podia exercer o diaconato nem o presbitério. Porque o cara que tem uma mulher já dá trabalho para ajudar na igreja, imagina com duas. E se ele pegar uma pedra de tropeço, basta uma para derrubar o ministério dele. E se ele pegar duas, acabou-se o homem. É exatamente isso aí. Por isso que a palavra tem que ser contextualizada. Aí pegam tudo. Ontem eu saí com o Valdir para comer alguma coisa, tinha um grupo. E o cara falando para umas 4 meninas que tinham assim com a Bíblia aberta. Ele ali falando da Bíblia. Porque nós fomos criados para as boas obras. Aí ele parava e interpretava. Está vendo? Está vendo o que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que nós somos, a nossa natureza é boa. Nós fomos criados só para fazer coisa boa. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu digo, olha aí quem é que está ensinando a Bíblia? Olha como é. Ele distorcia tudo, meu irmão. Tudo. Agora, na onde? Eu numa lanchonete aqui no restaurantezinho, sentado o cabo do meu lado, fazendo um bocado de heresia. Eu digo, vala-me Deus, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? Ele conseguia, mas era uma pense do mestre. O homem era uma segurança no que falava assim. Aí tinha umas 4 ou 5 meninas assim. Eu digo, misericórdia, meu. Olha aí. Sabe o que é que falta isso aí? Falta de pastor. Falta de homens de Deus para ensinar a igreja. Aí qualquer um pega e sai distorcendo e sai. Ora, se a Bíblia diz que nós temos uma natureza depravada, pecaminosa, ele diz que nós temos uma natureza para as coisas boas, ó. Olha aí. Que engano satânico, rapaz. Aí detonou a heresia. Ele diz assim, governe bem os seus filhos e a própria casa. Eu sempre digo, olhe, homem, se você não tem o domínio da sua casa, não se meta a servir na casa de Deus. Não se meta a servir na casa de Deus. Você é uma vítima do Satanás. Ele vai pegar você, ele vai fazer o que quiser com tua mulher, com teus filhos. Não se meta, se você não for o sacerdote da tua casa, tenha misericórdia e amor da tua família e não se meta a servir na casa de Deus. Porque você vai ser uma vítima do diabo. É o maior desamor que um homem pode fazer com a família. É ele não ter a direção da casa dele e se meter a ser líder da igreja. Porque o diabo parte para cima dele, ele esbagaça aquela família para dizer, esbagacei um líder de Deus, quando ele não é. Quando ele não é. É um crime. É um crime. É desamor. É desamor. O homem que amasse a mulher, amasse os filhos, que não tem o controle, ele faria tudo, mas ele não assumiria nem um diaconato na igreja. Quanto mais um presbitério ou um pastorado. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ora, se ele está falando isso do diácono, imagina o presbítero e o pastor. Mais uma vez, ressaltamos a exigência de ter a sua casa sob controle e, acima de tudo, uma família temente e submissa a Deus e a sua palavra. 1 Timóteo 3,12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Satanás, ele é muito sujo. Ele gosta de distorcer. Esses dias um irmão passou uma dúvida para mim. Interessante. Deus me mostrando. Ele primeiro tirou toda a dúvida dele. Citou várias passagens. Se o diácono deve ser casado ou não. Eu, às vezes, me angustio um pouco. Mas, Deus, meu filho, eu vejo ele assim mesmo. E o homem tem a tendência, infelizmente, a escutar muito o diabo.
Aí ele levantava um ponto. 200 milhões de confirmação que o diácono deve ser casado. Aí ele levantou um, Filipe, de que na Bíblia não diz que ele é casado. Ora, se a Bíblia não diz que Filipe não era casado, será que o diácono tem que ser casado? Mas pelo amor de Deus, irmão. Mas a Bíblia também não diz que Filipe não era casado, não. Lógico, se eu tenho vários textos dizendo que a exigência de ser diácono, eu tenho que afirmar, bater o pé e sem dúvida nenhuma dizer que Filipe era diácono. Na pior das hipóteses, viúvo. Mas eu não posso imaginar, ora, Filipe era um diácono. E em canto nenhum Deus diz assim, atenção, turma que lê a Bíblia, Filipe é diácono, e eu vou dizer aqui que ele é casado, para vocês não pensarem que pode ser diácono. Aí é brincar com Deus, né, rapaz? Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter um mínimo de noção. Rapaz, ele não disse que o cara tem que ser marido de uma só mulher, rapaz. Ele não disse que... falou disso, como é que tem que ser a mulher, como é que tem... Aí tem um cara que era diácono na Bíblia, que em canto nenhum diz que era casado. Vixe, rapaz, então será que precisa ser casado? Porque Filipe está na Bíblia, mas não diz que ele é casado. E quem é que disse que ele não era? E onde é que diz na Bíblia que ele não era casado? Você está vendo? Escutam. Deus fala 99,99, 99, 99, 99. Mas o diabo bota nos ouvidos o 0,0001 que está intrínseco, está contextualizado, confirmando o 100%, mas ele lança a dúvida numa coisa insignificante. Então, estou respondendo para o irmão aqui, pelo amor de Deus. Quando a Bíblia afirmar uma coisa, ela não diz de outra maneira, não. A Bíblia é inerrante. A Bíblia não se contradiz. O diácono deve obrigatoriamente ser casado. Se ele não governar bem a sua casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Aí lá vai dizer que o Filipe não disse que era casado. Mas, pelo amor de Deus, olha a quantidade de texto que exige que o diácono seja casado. Eu não posso pegar uma coisa totalmente solta, e levantar dúvida da Bíblia, não. Nós temos que amadurecer. Sabe o que é uma coisa? Você sabe o que é que acontece? Por exemplo, hoje nós vamos fazer a ordenação aqui de um diácono, 2 presbíteros, 2 pastores, eu, Valdir. Aí eu pergunto para vocês, está determinado que tem que ser uma comissão? Será que vale, hein? 2 pastores só? É meio, né? Será que vale? É uma comissão. Então, humanamente, eu acho que quanto mais pastor, melhor. Quanto mais pastor, melhor. Agora, a comissão de 2 pastores ordenar presbítero e diácono, eu não sei não, viu? Não sei não, se tem autoridade não. Sei não. Isso aí chama-se legalismo. Legalismo. Eu vou só ler uma passagem aqui, para você ver onde é que você pega uma dúvida nojenta do diabo e você acaba com ela. Você envergonha o diabo, você tira ele você tira ele do meio. Mateus 18, 19 e 20. O nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Mestre e único Senhor, diz assim: em verdade também vos digo, se dois, dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora,
Você pegue, saia daqui de igreja em igreja, diga assim, chega aí para um pastorzão desse de bode aí, diga assim, pastor Humberto ali pegou outro pastor da igreja e ordenou diácono e presbítero. O senhor acha que vale? Ou não? Tem valor não. Tem que ser uma comissão de pastores, rapaz. Comissão de pastores, legalismo. Aí você fala essa palavra para ele aqui. Em verdade também vos digo que se dois, eu e o Valdir, dentre vós, se no meio da igreja tiver 2 de vocês, sobre a terra, tem o mundo todinho de pastor, Deus está querendo dizer. Na terra todinha está cheia de pastores. Mas se 2 de vocês, dentre a multidão de pastores, é isso que Deus está dizendo, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Aí ele continua dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Logicamente que pode 2, pode 3, pode 4, pode 20, pode 50, pode 200, pode 500, pode 1000. Pronto. Vejam que bastam 2 concordando e pedindo ao Pai, Ele concederá. Mateus 18, 19. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Aí vem um legalista dizer que, vale não, a ordenação dessa não vale não. Vale não. Os cabas são anticristo. Está dizendo que Cristo não tem autoridade para dizer isso aqui. Agora, o que ninguém leva em consideração é que esse conceder do Pai, aqui é que está, viu? Aqui é onde pega. Está condicionado que aqueles 2 estejam reunidos em nome de Jesus. Viu aqui, ó? Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, os legalistas podem até dizer que esta comissão formada por 2 pastores não tem autoridade para ordenar. Pode. Mas, segundo a palavra de Deus, essa comissão é total e plenamente revestida de autoridade. Pois, apesar de serem 2, estão reunidos em nome de Jesus. Assim, segundo a palavra de Jesus, ele, segundo o próprio Jesus diz, ele está no meio de nós. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Os legalistas já acham que quanto mais pastores na comissão, mais poder. Embora estejam ordenando sepulcros caiados e, logicamente, sem a presença do Mestre Jesus. Você está vendo? Tem comissão com 30 pastores que não estão reunidos no nome de Jesus. Porque não estão fazendo de acordo com como Jesus mandou. Aquela ordenação com 30 pastores na comissão é que não vale nada. Porque Jesus não está ali no meio deles. Porque ele diz, onde tiver 2 ou 3, no meu nome, segundo a vontade do meu Pai. Aí é que ele vai fazer. É muito sério, meu irmão. Eles dizem que essa comissão não vale. E a palavra de Deus diz que quem não vale é a deles. Porque estão botando sepulcro caiado, ladrões, mercenários, imorais, impondo as mãos onde Deus não aprovou. Pode botar 100 pastor, pode botar 1000, pode botar os da terra todinho, que essa comissão não tem valor. Porque Jesus não está ali homologando, colocando na liderança da igreja dele, da noiva dele, homens que não são santificados no Senhor.
O que vale é a palavra, meu irmão, não é a quantidade, não. O que vale é a obediência, o que vale é a santidade. Os legalistas acham que quanto mais pastores na comissão, mais poder vai ter, embora estejam ordenando sepulcros caiados. Eu desafio a todas as igrejas a reunirem seus líderes, pastores, presbíteros e diáconos, colocar sob uma comissão de homens sérios, para analisar a vida de cada um deles, para ver quantos destes líderes se enquadram na palavra de Deus. Eu desafio, meu irmão. Eu queria aqui uma comissão de teólogos comigo e os líderes, pastores, presbíteros dessas igrejas. Bora, traz aí a vida de cada um deles. Rapaz, se de 1000 ficasse 10 era muito. Se de 1000 ficasse 10 era muito. Ou seja, quantos pastores, presbíteros e diáconos continuariam seus ministérios se a palavra de Deus fosse temida, observada e obedecida? Quantos estariam sendo ordenados? Quantos estariam como pastores e presbíteros? Era muito pouco, meu irmão. Era muito pouco. Tem um aí que você chega lá e paga. Aí sai bispo. E o abestado pensa que é maior do que pastor. E a Bíblia diz que o bispo é menor do que o pastor. Agora vai lá, dá um carro, dá não sei quanto, aí vai para bispo. Vai para bispo. Estão vendendo os cargos. São tão analfabetos bíblicos que o cara tem certeza que está maior do que o pastor. Quando a Bíblia diz bem claro que o bispo é o presbítero. Meus irmãos, é triste. Mas a verdade é que a maioria das igrejas hoje vive uma tremenda farsa, mentira e reputação, sem nenhum caráter divino. Esses líderes que deveriam ter as características que Deus exige na Bíblia, sem nenhum temor, eles enveredam, né, pelos caminhos de Balaão e são denunciados por Deus através de Pedro. Está aqui eles aqui. Para nós darmos continuidade e encerrarmos, 2 Pedro 2:12. Esses, todavia, presta atenção, quem eles são? O que Deus fala desses caras? Que querem ordenar, que querem fazer o que querem na igreja, com pecado, com tudo, como se Jesus fosse se submeter a isso. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, dizendo que o pastor Humberto não tem autoridade para ordenar ninguém, na sua destruição também hão de ser destruídos. É isso que Deus diz. Sou eu não, é Deus, né? Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Aí Deus diz: filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água. Olha o que eles são. Olha o que essas pessoas são, meu irmão. São como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. O cara vai lá, rapaz, com temor a Deus e procurando Deus para fugir do erro, aí eles engodam o cara, pegam o cara na inocência e destrói. E o cara cai pensando que está no meio de Deus, o cara está no meio do diabo, sem saber. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto,
se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí, eles conheceram a palavra, eles conheceram Jesus, mas continuam do mesmo jeito, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás. É como um tal de um apóstolo, né, que criou-se aqui, tá aí, conheceu o caminho da justiça, está fazendo tudo contrário ao que Deus manda. E Deus diz aqui, olha aí, era muito melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado, porque aquele recebeu o santo mandamento, ele recebeu a palavra de Deus, ele apartou-se, ele foi para o mercenarismo, ele foi para o engano, engodando almas despreparadas. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É o que tem na palavra de Deus. É o que tem na palavra de Deus. Graças a Deus. Este homem que está sendo ordenado a diácono hoje aqui, o Juscelino, e esses dois a presbíteros, Roberto Carlos e o Júnior Paes, da Igreja Reformada Siloé, eles foram experimentados, eles não são neófitos, eles foram testados, eles foram provados e foram aprovados. Eles estão dentro daquilo que Deus determina na Bíblia. E sem medo, eu os entregaria a qualquer comissão para averiguação de suas vidas e seu testemunho na igreja, na família e no mundo. Essa comissão que eu digo que quero que bote todos os líderes, eu botava eles também. Eu botava eles também. Oramos muito e pedimos misericórdia e a graça de Deus para estarmos aqui realizando essa ordenação de diáconos e presbíteros. As pessoas às vezes se admiram porque demoramos tanto a ordenar pastores, presbíteros e diáconos. Mas o motivo está na recomendação de Deus, né? Porque eu tenho que preencher esses requisitos que a Bíblia manda, eu não posso fazer de qualquer maneira. Como eles fazem aí de qualquer maneira. Qual é o requisito que eles fazem aí? Dinheiro. Você tem dinheiro, tem poder? Presbítero, venha pastor, venha bispo, venha apóstolo. E com certeza, daqui a pouco eles criam um ministério que eles não sabem, né? Os lucifélios, vai ser maior do que o apóstolo. Daqui a pouco eles estão, eu vou propor a eles que eles façam o ministério, vou dizer que apareceu agora um cargo maior do que o apóstolo. São os lucifélios. Para eles botarem lá também. 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Por isso que eu temo, meu irmão. Por isso que para me impor as mãos aqui, eu oro muito, eu acompanho, eu exijo, eu peço que a igreja eleja para separar comigo a responsabilidade. Porque Deus diz assim, 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes-se cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, deixa os outros imundos, rapaz. Não vai impor as mãos, não, porque, você está vendo? Enquanto o cara pensa que está derramando unção, ele está recebendo imundície. Enquanto ele pensa que vai lá, eu tenho poder para ungir, ele está recebendo a maldição, está recebendo imundície. É o que Deus diz aqui. E é o que nós vamos fazer aqui, impor as mãos sobre homens, nos quais nós conhecemos o testemunho, nós conhecemos a retidão, o caráter e o temor a Deus. Eu não estou pondo as minhas mãos precipitadamente, não. Esses homens foram acompanhados, esses homens foram provados, esses homens foram testados. E ainda com muito temor, nós vamos fazer isso. Em termos bem simples, podemos esclarecer que a atribuição do presbítero é mais administrativa, de ensino,
de visitação de enfermos, substituindo, inclusive, o pastor, quando necessário. Por motivo de organização, as tarefas podem mudar, porque o diácono é mais o atendimento direto da igreja, cuidar e zelo pelas instalações, equipamentos, o templo, entrega de cestas básicas, e etc, e etc. Agora, isso aqui, como eu disse, é por motivo de organização, as tarefas, a qualquer momento, pode mudar. Mas a exigência do caráter, da hombridade, é a mesma para pastor, presbítero, diácono. A autoridade também é a mesma. Eu não sei quem foi que disse que o presbítero tem mais autoridade do que o diácono na igreja. Não sei quem foi que inventou essa história. Porque isso não é bíblico. Não existe isso. Eles têm atribuições diferentes. Agora, se eu boto, presta atenção, se eu boto um presbítero na frente de uma obra e lá tem um diácono, o presbítero está com autoridade sobre o diácono, porque ele está revestido da autoridade do pastor. Mas eles dois, no mesmo cargo, eles são homens ungidos de Deus. Eles são ungidos de Deus. Não tem uma unção menor e uma unção maior. Eu tenho autoridade sobre vocês, a organização, Deus colocou o pastor como uma organização acima daqueles ali, para seguir aquele ali. Mas a unção do diácono é tão santa, tão perfeita, tão válida, como a minha de pastor. Ninguém pode dizer que Deus ungiu alguém e aquela unção é de menor valor do que a unção do outro. Isso é loucura. Isso é loucura. Aí o que acontece? O presbítero fica lá sentado, não quer carregar uma cadeira quando precisa. Não quer fazer nada porque, não, eu sou presbítero. O diácono diz, não, eu não posso pregar porque eu sou... Não existe isso, meu irmão. Nós somos servos. Por organização, como Deus é muito organizado, Ele distribuiu, Ele fez um organograma, dando atribuições a cada um, mas na falta de um, o outro atende. E não tem um está mandando no outro e ser a autoridade sobre o outro, não. A não ser, como eu disse, está dirigindo uma vigília. Quem está dirigindo a vigília é o diácono, ele é a autoridade. A autoridade é ali. Porque foi dada autoridade a ele para aquilo ali. Mas a unção veio de Deus, a unção do pastor, a unção do presbítero e a unção do diácono. Aí tem diácono que se acha menor do que presbítero, porque é diácono. Quer dizer que Deus, o que é que ele diz? Todos nós fazemos parte do corpo. Se a orelha disser que não é do corpo, mesmo assim vai continuar sendo do corpo. E se faltar o dedinho do pé, a gente se desequilibra. Todos somos importantes no corpo de Cristo. Não podemos dispensar e nem desvalorizar a honra, o valor do trabalho de um diácono. E nem tampouco do presbítero. Isso é falta de conhecimento da Bíblia. Tem que lembrar disso. Motivo de organização, as tarefas podem mudar, mas a exigência do caráter, da hombridade é a mesma. Em que é que o presbítero tem que ser igual ao pastor, e o pastor ser igual ao diácono, e o diácono igual ao presbítero? No caráter, na santidade, no comportamento seu de homem. Aí sim. Eles têm que ser exatamente iguais. Isso aí não pode mudar. Isso aí não pode ter sombra de variações. Porque se Deus ungiu um santo para ser diácono. Se Deus ungiu um santo para ser presbítero. Se Deus ungiu um santo para ser pastor. Por isso nós não usamos o título, para ficar bem claro, de bispo, porque a Igreja Católica usa. E nós já usamos presbítero. E a mesma coisa, é sinônimo. Então, não precisa a gente estar inventando, não precisa a gente estar... Mas que fique bem claro, que o Espírito Santo de Deus, com sua graça e amor, nos tire o temor de homens e nos dê hombridade,
um caráter semelhante a Cristo. O que muitas vezes demora é que nós não ordenamos de qualquer maneira, sem testarmos muito tempo, e por outras razões, muitos que são chamados se acovardam. Por quê? Porque senão é mais cômodo eu ficar sentado aqui e fazer o papel de presbítero e de diácono sem ter o crivo do pastor em cima de mim. Mas infelizmente Deus chamou. E Deus vai cobrar daquele que foi chamado e não veio. Porque é muito cômodo. Se eu for diácono, o pastor vai pegar no meu pé. Meu irmão, quem não tem autoridade é o diabo. Quem vive embaixo, sozinho mandando na sua vida, é o diabo. Quem é independente e não se submete é o diabo. Quem tem problema com a autoridade sobre a vida dele é o diabo. Por isso que ele se rebelou, porque ele não quis a autoridade de Deus. Porque o homem que tem chamado para diácono, ele tem que ser diácono. E se submeter à autoridade dele, do pastor. Quando o pastor puxar na orelha dele, ele não deixou de ser ovelha, não. Isso tem que ficar bem claro. Porque Deus vai cobrar. Não chamou? Como é que está sentadinho? Por que está sentadinho? Porque eu não quero ser chamado um dia a atenção do pastor. Eu sou perfeito. Ora, mas Jesus subiu e eu fiquei, rapaz. Aí o pastor vai me chamar a atenção? Não, eu vou servir quebrando a Bíblia inteira. Acabando com a Bíblia. Quando ele tem que se submeter. Ele tem que ter a humildade, quando errar, ser chamado a atenção. Ele tem que ser admoestado. Ele tem que dobrar a cabecinha dele, porque ele é ovelha. Ele é ovelha. E Jesus, o que mais ele ensinou, era o maior dos servos. Então, aqueles que se sentam com o chamado para servir, sabe o que é isso aí? Sacrifício de tolo. Eu faço tudo, mas não me submeto à autoridade. Eu sou eu. Eu sou eu. Sabe quem foi que disse isso? Lúcifer. Me submeto não a Deus, não. Eu sou bom. Eu sou muito bom. Eu faço, eu ajudo, dou meu dízimo, eu dou oferta, eu junto as cadeiras, eu faço tudo. Mas o negócio do pastor está mandando em mim, não manda não. Lúcifer. Falta de humildade. Não se submeter à autoridade. Assim como a mulher faz com o marido. Mulher comandada por Lúcifer. Porque Deus constituiu as autoridades. Se Deus constituiu as autoridades, é para o homem ser homem e se submeter a ela. E não ele achar que ele é homem do mundo, que ninguém pode chamar ele a atenção. Aí por isso que nós demoramos. Porque primeiro que tem que estar enquadrado na Bíblia para ser ordenado aqui, e depois para ter coragem de aceitar. Para ter coragem de aceitar. Até porque o juramento que faz aqui é meio forte. O cara para aceitar realmente, ele tem que... Porque o juramento é meio complicado diante de Deus. Se o cara não cumprir, o preço é alto. O preço é muito alto. Mais uma vez eu repito, que o Espírito Santo de Deus, com sua graça e amor, nos tire o temor de homens, nos dê humildade para nos submetermos ao cargo que Deus nos chamou, nos dê hombridade, nos dê um caráter de servo, como Cristo foi. Servo, se humilhou, mas obedeceu e uma obediência até a morte na cruz. Que o Senhor Deus só levante diáconos, presbíteros e pastores nessa igreja, que estejam dentro desses moldes, e que Ele faça, porque nós não temos condição de escolher homens desse jeito. Que o Senhor tenha misericórdia, escolha para nós, determine para nós, e só deixe assumir aqueles que se submeterem dessa forma, não a pastor Humberto, mas a palavra de Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos
dando andamento à ordenação, eu vou pedir o pastor Valdir para já ficar aqui e chamar os nossos irmãos Juscelino, Roberto Carlos e Júnior Paes. Eu acho que ficou bem claro, né, como essa comissão tem autoridade. Só lembrar, quem tiver coragem de dizer que não tem, Cristo dizendo que tem, é meio... Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque, quando eu perguntei a Deus, Senhor, como nós vamos ordenar? Eu não tenho pastores, só tenho eu, pastor Valdir. Aí ele veio lá no meu coração e trouxe essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. É muito maravilhoso. Às vezes eu gosto de ter dúvida, mas sabe para quê? Para Deus me dar resposta. É muito bom, meu irmão. É muito bom, é muito... Sabe, eu me sinto tão amado, eu me sinto tão valorizado quando eu coloco, mas sabe por quê? Porque eu digo, o Senhor tem a solução. Eu não vou atrás de questionar a Bíblia. Senhor, eu não estou enxergando aqui, Senhor. Me ilumine, Pai. A minha ignorância, eu não... Porque a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é... E está vindo isso no meu coração. Aí eu vou logo me humilhando, aí Deus vem dar, rapaz. É muito gostoso, é muito gostoso. Agora o cara não recebe nunca quando ele for atrás de querer questionar ou colocar a palavra de Deus em dúvida. Isso é satânico. Nós vamos, em nome de Jesus, eu queria que, não tem microfone, mas eu queria que vocês falassem bem alto, né? Nós prometemos. Só essa resposta, porque eu vou falar, mas as palavras são de vocês, e quando vocês disserem que prometem, vocês estão prometendo diante de Deus, vocês estão fazendo um juramento diante de Deus, diante da igreja, uma aliança, e a aliança não se quebra. Por isso que é importante vir até aqui já decidido com a sua vida. É como se você tivesse saído, morreu. Agora, vocês vêm para Deus. Vocês têm que ter, a prioridade da vida de vocês é Deus. Não pode ter mais essa dúvida, não. E eu estou alertando para isso, porque a minha vida é essa. Amo a minha esposa, minhas filhas, mas elas sabem que a minha prioridade é Deus. É tanto que muitas vezes eu as deixo no bom sentido, porque eu estou com o meu dono, eu estou com o meu Senhor, e eu não posso deixá-lo para atender a elas. Quando eu estou atendendo devidamente, que aí ele me dá aí eu vou e sirvo a elas, e estou com elas. O exemplo que eu dou é esse, viajo muitas vezes, ela sai e eu fico no quarto do hotel e não fico deitado dormindo, não. Deus sabe como eu não me deito 5 minutos nas horas que eu passo lá. É andando e o máximo sentado, orando ao Senhor. E digo, vá, pode ir, pode ir. Graças a Deus, eu vi o pastor Valdir fazer isso hoje. Está aqui, poderia sair. Vá, Lídia, que eu vou ficar aqui no meu estudo. Amém. É bom aprender essas coisas. Nós não temos momentos maravilhosos? Todos os momentos maravilhosos que eu tenho com a Rosana é Ele que me dá. Todos. Eu nunca tive. Aí eu vou pegar e tirar a fonte. Não posso. Se eu a amo, eu vou beber da fonte para poder dar o bom para ela. Então tem que entender isso. É como quando vocês andam de lá para cá, vocês estão representando que vocês estão deixando tudo para trás. Tudo. Família, tudo, e dizendo agora, Senhor, a minha prioridade é o Senhor. Ele, misericordioso como Senhor, amoroso, cuidador, vai dar graça e força e bênção e amor a vocês para cuidar da família de vocês como vocês nunca cuidaram. Mas isso é pela fé. Mas essa tem que ter essa convicção. Não é uma coisa formal, é muito mais sério. É muito mais sério. Vocês se conscientizarem e pedirem a Deus todo dia força para cumprir esse juramento que vocês vão fazer aqui. Em nome de Jesus. Então, diante de Deus, da Bíblia Sagrada,
diante de nosso Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, eu pergunto a vocês, irmão Juscelino, irmão Roberto Carlos, irmão Júnior Paes, vocês confirmam o chamado de Deus para esse ministério, Juscelino, de diácono, e vocês, Roberto Carlos e Júnior, para o ministério de presbíteros, como um chamado convicto de Deus, e homologam a eleição realizada pela Igreja Reformada Siloé, concordando e entendendo que com essa atitude vocês estão dizendo que Deus é a prioridade primeira na vida de vocês. Respondam, se for convictos. Eu entendi e prometo. Diante de Deus, vocês afirmam que conhecem o estatuto, o regulamento, a confissão de fé, a visão e a doutrina da Igreja Reformada Siloé, aceitando-as sem nenhuma dúvida, sem nenhuma contestação, sem nenhuma ressalva, sem pressão, de livre e espontânea vontade, consciente do que estão fazendo diante de Deus, sendo fiel a essas confissões até a morte. Vocês prometem isso em nome de Jesus? Conforme Deus determina. Vocês prometem ser fiéis e submissos às autoridades constituídas por Deus, quer as entendam ou não, desde que não seja nada contra a Bíblia Sagrada, quer entenda ou não, diante de Deus, vocês se submetem a essas autoridades, principalmente as autoridades constituídas por Deus na Igreja Reformada Siloé. Vocês prometem isso? Vocês confirmam que a Bíblia Sagrada é a regra única e infalível de fé e prática para as suas vidas e daqueles que estão debaixo da sua autoridade? Vocês confirmam isso? Vocês têm ciência e concordam que qualquer futura mudança de pensamento ou de prática que negue a aceitação de qualquer um desses itens anteriormente confessados, se caracterizar em apostasia, passível de punição eclesiástica, podendo chegar à exclusão e excomunhão da igreja. Vocês têm consciência disso? E concordam com isso? Confirmam os votos diante de Deus? Em algum momento, por alguém da igreja, vocês, para serem aceitos, foi condicionado que vocês dissessem isso aqui, ou vocês estão dizendo de livre expressão e espontânea vontade? Nenhuma pressão de maneira nenhuma. Estão cientes e conscientes com Deus de que é vocês e Deus que estão assumindo esse compromisso. Amém. Então, a palavra de Deus diz que quando fizeres algum voto ao Senhor, não tarde em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor que não votes do que votes e não cumpra. Por isso eu alerto tanto e peço tanto para orarem. E sei que como eu sei que é um momento de temor. Alguns que temem a Deus estão dizendo, meu Deus, como é sério. Mas Deus diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E eu não tenho condição de manter esse ministério como Deus tem mandado me manter. Mas Ele tem mantido em mim. Por isso eu creio que Ele manterá no Júnior Paes, no Roberto Carlos e no Juscelino. Assim como Ele tem mantido no Valdir. Eu já tenho visto as provas que esse homem passou. E se não fosse Deus
eu não tenho dúvida que o Valdir não estava aqui. Porque o que ele já passou e sustentou ali, ele não suportaria. Foi Deus que o sustentou, como tem me sustentado e como há de sustentar o Juscelino, o Roberto Carlos e o Júnior Paes. Então nós vamos agora impor as mãos sobre a vida deles, orar, rogando a Deus que o Espírito Santo de Deus derrame a unção que Deus separou para cada um deles, em nome de Jesus. Um dia eu vou orar, e depois você ora confirmando, e dizendo que concorda também, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, pela consciência que nós temos, que é assim, meu Deus, prostrados de joelhos, que esses homens serão vitoriosos. É assim, meu Deus, demonstrando a adoração a Ti, tendo a Ti, meu Deus, como o único que pode sustentá-los, em juramento, meu Deus, em compromisso tão sérios que Ele acabaram de fazer. Pai, em nome de Jesus, antes de suplicar que o Senhor derrame sobre eles a unção, Pai, de diácono e de presbítero, eu peço, meu Deus, que o Senhor Deus revista-os com as tuas armaduras. Meu Deus, em nome de Jesus, guarde esses homens, Pai. Meu Deus, como eu, como Valdir, eles reconhecem, Pai, eles não têm condição, meu Deus, de proteger a vida deles, quanto mais de serem guardiões da tua igreja. Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o teu servo Paulo muito sabiamente falava, e nós falamos, meu Deus, trazemos para nós as palavras de Paulo, inspirado pelo Senhor, quando disse de boa vontade, pois mais me gloriarei sobre as fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, é com temor e tremor, pois o Senhor tem me dado, Pai, amor pela vida desses homens, Pai. O Senhor tem, meu Deus, alegrado o meu coração em ver o caminhar deles como marido, como pai, meu Deus, como sacerdotes, como servos da igreja. Senhor, ó Deus, guarda-me da tristeza de vê-los cair, Senhor. E sustenta-os, meu Deus, porque eu sei que inevitavelmente isso acontecerá se o Senhor não os sustentar. Porque eu sei que assim será comigo e com o Valdir, Senhor, se o Senhor não nos sustentar. Por isso, Pai, não estamos aqui como homens fortes e poderosos, mas como fracos e dependentes, esperando o cumprimento pela Tua fiel palavra, de que essa fraqueza nossa reconhecida com sinceridade, será substituída pela Tua força, pelo Teu poder, pela Tua autoridade. E abriremos a nossa boca e glorificaremos o Teu nome, Senhor. E tudo o que fizermos será para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, une-nos, Senhor. Une-nos na unidade do Teu Espírito Santo, Pai. Me dê temor e sabedoria para conduzi-los, Pai, com a autoridade que o Senhor me levantou sobre a vida deles. Me tire, meu Deus, todo o trapo de imundícia, toda a justiça própria. E quando eu olhar para eles, Pai, eu olhe, meu Deus, com o olhar de Cristo. E nas minhas orações o Senhor me constranja para estar clamando pela vida deles, Pai. Alegrando-me, Senhor Deus, com a alegria deles, Pai. Entristecendo-me, Senhor, com as suas tristezas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarde essas 3 crianças que se tornam homens poderosos quando recebem da Tua unção. Que o Senhor, com liberdade, Pai, pela nossa súplica e clamor, derrame, Pai, sobre eles essa unção que o Senhor Deus separou para cada um, Pai. Diácono ao Juscelino, presbítero ao Roberto Carlos, presbítero ao teu filho Júnior. Pai, queremos te suplicar e dizer que o Senhor é o nosso Deus. Se o Senhor tem para eles algo mais,
dentro da tua organização eclesiástica, de um dia algum deles ser pastor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor fale, o Senhor determine. Porque, Pai, nesta igreja e na nossa vida, a última palavra é a tua, Senhor. E a nossa resposta é só uma: amém, Senhor. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, que de maneira abundante e poderosa, o Senhor derrame sobre eles essa unção, Pai, que o Senhor Deus escolheu para cada um. Que não seja eles, mas o teu Espírito Santo, Pai, a confirmar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. É assim, meu Deus, que com fé e confiante no teu amor e misericórdia, que eu te oro, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode orar, Valdir. Ok. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus. Antes de tudo, Pai, tu és exaltado neste lugar. Meu Deus, estamos vendo aqui homens prostrados diante do Senhor, por temor ao Senhor, Pai. Homens, Senhor, que ouviram a exortação da tua palavra. Homens, Senhor, que mesmo diante de tanta responsabilidade, estão aqui se rendendo ao Senhor, assumindo o compromisso, Pai, com suas vidas, de dedicar sua vida ao serviço do Senhor. Pai, eu sei que isso não é obra de homens. Isso é o agir do Senhor e nós te glorificamos, Pai. E concordamos, Senhor, com a unção dos teus filhos, porque estamos enxergando que é o Senhor, é o agir do Senhor. Pai, nós o abençoamos em teu santo nome, Pai, para que eles venham, Senhor, cumprir fielmente esses compromissos que estão aqui, assumindo diante do Senhor e da tua santa igreja. Pai, que o Senhor os sustente, que o Senhor os dê força, que o Senhor os conduza, Pai, para a glória do teu santo nome. Que a tua unção, Senhor, seja abundante na vida dos teus servos, para a glória do teu santo nome. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós o abençoamos em teu santo nome. Amém. Amém. Amém.